Bom dia, Eliane. Bom dia. Bom dia, Lucrete. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Michela. Bom dia, Raquel. Bom dia. Oi, Gisele. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tô ajeitando aqui o celular. Bom dia, Sérgio. Que lindo ter vocês aqui. Suelen, bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, quanta gente boa nesse lugar. Olha, obrigado a todos vocês, motivadores, tá? Amém, Dani. Amém, Gleison. Ô, cantora Laísa, que honra ter você aqui. Loiane, que honra. Keila, que honra. Dani, oi, Dani. Dani, minha amiga. Dani Cavalcante. Que lindo, tá? Você é uma bênção. Vitinho, Nayora, Wesley. Oi, Wesley, que honra sempre ter você aqui, mano. Maiara, Nimara, Renan. Ô, Renan, pai, saudade de você, Renan, cara. Eu fui na igreja, cara, eu queria muito te dar um abraço. Meus irmãos, Fabinho, amados irmãos, eu senti muito de Deus de trazer uma palavra aqui sobre um assunto muito forte. Queria que vocês analisassem isso com muito carinho, tá? E entendesse também meu coração. Daqui a pouco eu quero cantar uma canção, tá? Quero cantar uma canção com vocês e orar com vocês. Meu cabelo tá todo bagunçado, liga não. Amados irmãos, eu estava analisando sobre o que move uma cidade, sabe, a um porto seguro. O que direciona uma cidade a um lugar seguro, o que traz segurança para uma cidade, uma cidade como seria uma cidade forte hoje, é uma cidade de luz, ok? Uma cidade de paz, uma cidade de segurança para você criar seus filhos, para você ter uma boa educação, é o básico de uma cidade com saúde, é um básico para uma cidade ser feliz. Uma cidade promissora, uma cidade que tem uma segurança bem tranquila, mas você só consegue investir numa segurança de uma cidade se você tem uma boa educação. Você só consegue uma boa saúde para a cidade se tem uma boa doutrina na educação. Então são os 3 pilares para uma cidade feliz. Educação é o primeiro dela, mais forte. Segundo, você tem que ter saúde e segurança. Então, uma cidade que tem esses 3 pilares, ela é uma cidade que pode ser bem sucedida, sim. Mas eu falo para você como cristão, como alguém que ama Cristo, essa cidade sem Jesus, ela não vai a lugar nenhum. Essa cidade sem amor, sem as escrituras do verdadeiro Pai eterno, Cristo, é uma cidade que não avança, é uma cidade que não prospera, é uma cidade que as lideranças dessa cidade, eles já, naturalmente, a carne já pede para se corromper, a carne é corrompida. Na verdade, é uma luta tremenda e Jesus, com uma inteligência espiritual muito forte e sobre a carne emocional muito forte, ele fala, cara, ele nos orienta, né? A forma correta de lutar através dos seus apóstolos, através dos escritores, onde você vai ler que não se luta contra a carne e contra o sangue. Não se vence a carne e o sangue, não se vence uma batalha lutando por essa linha de raciocínio, a carne e o sangue. Não tem como, vai perder. É espiritual. Se é espiritual, tem que ser direcionado por Cristo. É luta espiritual. É uma região que não é aqui. Mas a questão é que a gente está aqui. O ideal é o céu. O ideal são as regiões celestiais. Mas o real é aqui, face a face, cara a cara. E, meus amados irmãos,
Tá chegando as eleições, eu quero que vocês prestem muita atenção, orem para que Deus os abençoe, direcione vocês. Tá? Não vou falar nome de político nenhum aqui, mas eu quero que vocês prestem bem atenção num ponto cego onde as pessoas aproveitam de vocês, da gente. Existem pontos cegos. Ponto cego é aquele ponto que você não olha, que você não vê o perigo, que você não vê de onde vem o perigo, você acha que está tudo bem. Existe no carro um ponto chamado ponto cego. E você precisa ter muita atenção ali, porque se você, cara, se não preste atenção no ponto cego, você vai cometer um acidente, você vai matar gente e você pode morrer também, sabe? E o ponto cego, eu quero que vocês entendam o que eu vou falar aqui agora. O ponto cego, ele pode ser uma cidade onde o seu líder, os políticos, eles estão cercados de gente. E você se concentra neles porque eles aparentam ser bonzinhos. Mas você às vezes deixa de olhar para quem está em volta deles. E eu quero que você se atente o que existe em volta do ponto que você olha. Olha em volta. Dê uma girada de 300 graus em volta deles, com quem eles andam. Analisa mais quem está por trás desses caras. Quem está por trás do seu candidato, quem está por trás do seu político preferido. Você precisa olhar essas pessoas, porque automaticamente elas andam eufóricas e elas ficam desatentas. Elas também têm o seu ponto cego. Ela não usa só você como ponto cego. Você precisa ver o que elas fazem, as propostas que elas levam. Às vezes o seu candidato, ele vai falar, cara, eu vou investir na saúde, na educação, eu vou investir na saúde, na segurança. O cara tem até uma proposta boa, você viu o cara crescer, você viu muita coisa legal que ele fez, mas você não viu talvez a ação de quem está em volta deles. E você precisa analisar essas pessoas. Grande parte deles chegam, o seu candidato não fala, olha, o seu candidato não fala as coisas que deixariam você aterrorizados, mas boa parte deles pode falar para você, para um amigo, para um colega, para aquela pessoa ingênua o seguinte, aqui, vota nesse irmão porque ele vai te dar emprego, vota nele porque ele vai te dar cesta, vota nele que ele vai ajudar você a fazer a casa, vota nele porque ele vai te dar cesta básica, vota nele porque ele vai pagar uma consulta para você. Esses são os pontos cegos de uma política. Outro ponto cego de uma política que você tem que analisar não se encanta, uma cidade em caos é a grande oportunidade para alguém fazer o seu pé de meia. Quanto mais caos numa cidade, mais obra se pede. E quanto mais obra se pede, é a grande oportunidade para aqueles que estão em volta se beneficiarem. Às vezes o seu candidato ele vai andar simples, às vezes o seu candidato vai andar de pé no chão, às vezes o seu candidato vai ser o cara do povo, mas preste atenção, ponto cego. E quem está em volta? Como que eles estão se vestindo? Quem está em volta? Aqueles que apoiam o seu candidato, como é que eles estão se comportando? Porque enquanto você olha para o seu candidato aplaudindo ele, falando ele arrebentou, os que estão em volta estão engordando, os que estão em volta estão crescendo, os que estão em volta estão evoluindo numa área. Olha, cuidado, ponto cego. Você precisa ficar ligado. Não olha só para o seu candidato, olha para a equipe dele. Quando você for conversar com o seu candidato, você tenta conversar também com aqueles que estão à sua volta. Toma cuidado, ponto cego. Um dia Jesus estava fazendo uma travessia. Se você analisar o livro de Marcos, capítulo 4, ele é muito detalhista. Ali no versículo 35 adiante, ali, você vai perceber que Jesus ele faz uma travessia, vai para o outro lado, e Jesus ele vai enfrentar algo pior que a tempestade, tá? No final de Marcos 4, você vai perceber que o episódio, um dos mais famosos dos Evangelhos de Cristo, que é a tempestade. Acalma-te vento, acalma-te mar. Jesus manda os discípulos aumentarem a fé, tal, e eles falam, quem é esse que até o mar, o vento lhe obedece? Esse é o episódio, um dos mais perigosos. Gente, aquela tempestade que Jesus venceu ali era fichinha diante do que ele vai encontrar do outro lado.
Quando Jesus fala vamos para o outro lado, o foco, o desafio maior de Cristo diante dos homens, humanamente falando, espiritualmente falando, não é o mar, é o que existe do outro lado do mar. Quando ele fala vamos para o outro lado, ele está falando do outro lado tem algo terrível que a gente vai enfrentar. Em outras palavras, o mar, o vento é fichinha para Jesus. É diante do que vai acontecer, é fichinha. Diante do que Jesus vai enfrentar do outro lado, o mar é só um detalhe, é uma travessia. E se ele fala vamos para o outro lado, ele está dizendo, cara, o que vai acontecer aqui, até a travessia, até chegar do outro lado, fiquei tranquilo. Eu já cuidei de tudo. Ele está dizendo, vai vir a tempestade, eu já cuidei de você. Vai vir o mar revolto, eu já cuidei de você. E percebo que Jesus vai estar descansando, dormindo no barco quando a tempestade vem. Só que quando chega do outro lado, Jesus não está dormindo, Jesus está de pé. Presta atenção nessa palavra, que ela vai abrir muito a sua mente. Jesus, durante a tempestade, ele está dentro do barco, ele está dormindo, tá? Ele vai vencer a tempestade e o seu estado emocional é assim, deitado, dormindo, descansado, em paz. Eles vão levantar Jesus e ele vai falar, poxa, é só vocês usarem a fé. Ou melhor, a presença dele, deitado, resolveria. Só que quando Jesus chega do outro lado, Jesus vai estar de pé. Jesus vai chegar numa vila, numa cidade, num vilarejo chamado Gadara, tá? Era um conjunto ali e Gadara era uma dessas partes. Era essa vila. Jesus, quando chega nessa cidade chamada Gadara, existe algo que aterroriza a cidade, que é um homem demoniado. Esse homem é uma ameaça para os negócios da cidade. A cidade, eles vivem de porcos. Politicamente falando, o que faz a cidade crescer são os porcos. A obra social dessa cidade, hoje, eles têm que cuidar de gente, mas eles não cuidam de gente, eles cuidam dos porcos. Na verdade, gente problemática lá impede com que essa cidade evolua cada vez mais. Esse homem possuído por demônios, ele vivia amarrado, ele quebrava as correntes, ele vivia lá no cemitério e ele aterrorizava todo mundo. Automaticamente, ele ameaçava os negócios de Gadara. Porque como que os investidores do outro lado vão atravessar o mar para investir numa cidade onde tem um camarada que mete medo, mete terror na galera? Então o problema social, o problema da saúde, o problema da educação daquela cidade é prejudicado por causa de um homem cheio de demônios, um homem que mete terror. Aquela cidade tem um problema, aquela cidade tem um caos, tá? E aí, aquela cidade tem um benefício também. Os porcos, eles vendem muitos porcos, é uma produção de porcos, é a maior que existe ali. Então atrai muito turista, atrai gente, investidores para poder comprar, para poder vender, para produzir a cidade crescer. E Jesus, quando ele fala, vamos para o outro lado, Jesus está deixando muito claro, nós vamos para um lugar terrível, cara. Um lugar de políticos, onde eles precisam se converter, um lugar onde tem uma cidade, cara, que eles precisam se render ao Senhor. Uma cidade onde os homens de negócios, eles precisam investir na educação. Olha só a visão, porque a visão nunca foi diferente. Sempre os pilares de uma cidade na área política foi educação, saúde, cara, e segurança. Esses são os 3 pilares. Depois vem as outras coisas. Depois vem a turismo. Até porque não se faz turismo numa cidade se ela não tem segurança. Até porque não se investe em turismo numa cidade se não tem uma educação, pessoas que saibam administrar, e não tem paz numa cidade se não tem saúde. Então não se faz nada sem esses 3 pilares. Então com certeza Gadara, eles precisam investir nesses pilares. Só que lá tem um endemoniado. Então Jesus vai lá resolver o maior problema. Segundo a vida espiritual, Jesus vai resolver um grande problema. Só que Jesus sabia, cara, que o maior problema não era o homem demoniado para eles. Era o coração do homem. Você sabia que Jesus deixa bem claro aqui, em Marcos, a partir de Marcos capítulo 5, que o problema não era o demônio, o problema era o caráter do homem. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O maior problema não é o caos da sua cidade. O maior problema da minha cidade, sinceramente falando, não é o rio que transborda. Mas sim, cara, o maior problema é uma mente que vai saber lidar com isso. Não estou falando do prefeito, não estou falando do governo agora atual, nem do que vai vir, ou se ele vai ser reeleito. Eu não estou falando do seu prefeito atual, não, estou pregando a palavra, aproveitando para abrir sua mente. O maior problema, meu amigo, não é lixo na rua. O maior problema é quem lida com lixo. O maior problema não é o rio, é quem lida com a natureza. O maior problema, querido, abre os olhos.
Não é o trânsito tumultuado o maior problema, é quem administra uma cidade, é o coração do homem, é a mente de um homem. Não é só quem está sentado na cadeira, quem está em volta fazendo toda a gestão, colocando a palavra na boca daquele que está sentado numa cadeira. E lá em Gadara existe um cara endemoniado que mete terror na cidade. Jesus, quando chega, que ele faz a travessia, que ele vence a tempestade, agora Jesus está de pé, ele não está dormindo, ele não está descansando, ele está de pé. E quando ele está de pé, ele vai se deparar agora com o demônio. Por quê? O homem demoniado vem em direção a Jesus, reconhecendo a autoridade de Cristo e fala, poxa, não faça, não se apresse, porque você veio meter terror em mim. Jesus é o terror para os demônios. Jesus é o terror para os caos de uma cidade, porque quando chega Jesus, uma cidade tem a chance de ser liberta, meu irmão. Os demônios reconhecem a presença de Jesus, mas um homem no poder corrompido não reconhece. Grava o que eu vou te falar. A frase mais forte é a frase mais triste que eu vou falar também, mas é a frase que vai te ensinar a ver o ponto cego. Analisar o ponto cego e ter a escolha certa. Ei, grava isso, pelo amor de Deus, e nunca se esqueça. Os demônios, o espírito imundo, reconhece Jesus como Filho de Deus, como autoridade. Mas os homens do poder daquela cidade, os políticos daquela cidade, eles não reconhecem Cristo, até sabem o que Cristo pode fazer, mas não aceitam quem Ele é. Eles preferem os porcos. E infelizmente, é triste, mas eu vou te falar. Eles não querem Jesus numa cidade, porque Jesus vai pregar igualdade e simplicidade. Jesus vai pregar, unidade. Jesus vai pregar investimento com caráter, com direcionamento. Jesus vai pregar que pessoas são mais importantes que dinheiro. Só que os homens vão pregar que dinheiro é mais importante que pessoas. Jesus vai pregar que coisas se usa para amar pessoas e para se agregar ao amor às pessoas. Mas eles vão falar, não, eu não quero isso. Eu uso pessoas para ter dinheiro. Jesus vai falar, o caos é o caráter. Eles vão falar, não, o caos é Jesus. Porque Jesus não oferece emprego em troca de voto. Jesus não negocia o céu com a terra. Oh, aleluia. Jesus não promete que vai te dar carona para você votar no céu. Jesus não chega para você e fala, olha, se você votar em mim, se você me aceitar, eu vou te dar emprego, vou te dar uma casa própria. Não! Jesus, ele trata a sua ferida. Ele não vem para os sãos, ele vem para os enfermos. Quem se acha está de pé, que está sarado, cuide-se para que não caia. Jesus não negocia princípios e valores. Jesus não muda a palavra e nem atualiza a Bíblia para hoje para poder te agradar. Jesus não negocia valores e princípios do céu para ter uma igreja cheia. Esquece isso. Jesus não promete que a sua cidade vai ficar limpa. Jesus não vem nem falando mal do governo passado. Jesus sabe que ele fala, cara, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus cuida da sua vida. Jesus não está nem para as coisas da vida, Jesus está aí para a sua alma, Jesus quer você liberto. Então uma cidade que quer mudar de verdade vai preferir Jesus, vai se entregar a Cristo, vai ter os princípios de Cristo. Fica ligado que quando Cristo ele atravessa, chega em Gadara, os demônios reconhecem a sua autoridade, mas os homens não reconhecem. Sabe por quê? Porque Jesus liberta aquele endemoniado. Jesus liberta aquele homem, expulsa o demônio. E os demônios falam, faz o seguinte, me lança nos porcos. Satanás sabia que o coração do homem estava nos porcos. Satanás sabia que o coração do homem estava nos negócios. Me lança onde de fato eu vou reinar. Me lança nos negócios dessa cidade, porque é no coração do homem que eu vou reinar. E Jesus nos ensina porque ele faz isso. Por permissão dele, os demônios vão para os porcos. Porco aponta para aquilo que é imundo. Na época era isso. Os porcos na época apontavam para aquilo que era sujo. Os porcos comem as lavagens das comidas que não servem mais. E os homens de uma cidade, você tem que olhar para isso. Às vezes oferece comida nova para você, mas é simplesmente lavagem camuflada.
Fica atento. E aí os demônios vão para os porcos. Os porcos, em muita quantidade, eles caem no despenhadeiro e eles morrem. Quando eles morrem, a notícia se espalha. A notícia que se espalha é: tem um homem que aterrorizava a cidade, que ameaçava o bem-estar de uma cidade. Esse homem está liberto. Só que o espírito que estava nele foi para os porcos morreram. E agora os homens do poder se reúnem. Provavelmente uma reunião, e eles devem falar: temos um grande problema. Não, mas calma aí, o homem que ameaçava a cidade, a paz, está liberto, porque Jesus, o Nazareno, chegou na cidade. Chegou o líder, chegou o governo do céu na cidade. Mas eles falaram: não, ele cuidou de gente, mas ele não cuidou dos nossos negócios. Ele prejudicou os nossos negócios. A presença dele nos incomoda. Nós preferimos os porcos do que Jesus. Se a presença dele fez com que os porcos morressem, se a presença dele fez com que pessoas fossem libertas, a mente das pessoas se abrisse, nós não queremos Jesus na nossa cidade. Um governo corrupto não quer a sua mente aberta, quer você refém, quer você cheio de espírito imundo, porque a imundícia te cega. E eles comem dos porcos, das lavagens. Eles não querem Jesus na sua cidade. Fique atento. Olha com olhos espirituais. Olha com olhos espirituais. Não se encante pelas promessas. Vote em mim que eu te dou emprego. Isso é espírito de porco. Mas olha para pessoas que tragam neles propostas do céu, caráter. Olha em volta. Às vezes o camarada está sorrindo para você, mas quem são seus assessores? Às vezes o cara está andando de bicicleta, mas como estão andando aqueles que estão à volta deles? Espírito de porcos, que seja repreendido em nome de Jesus. O governo de uma cidade precisa estar na mão de pessoas que orem para Jesus, que apontam para a cruz, que apontam para o reino. Pessoas que preferem a presença de Deus. Mas aquelas pessoas, eles não queriam Jesus na cidade, eles expulsaram Jesus. Fica ligado, tem muita gente querendo expulsar Jesus de uma cidade. Porque a presença de Jesus liberta a gente. E quanto mais gente liberta do sistema, pior para os corruptos. Mas os corruptos querem expulsar a mente de Cristo de dentro de você. Porque eles não se importam com pessoas. Eles se importam com os negócios de Gadara. Jesus é expulso daquela cidade. Aquele homem demoniado quer seguir Jesus, mas Jesus, ele não deixa, porque ele acredita, ele investe em pessoas. Jesus deixa aquele homem lá, ele volta para poder pregar o evangelho de Cristo. Ei, você que é liberto em Cristo e se permite a isso agora, fale sobre Jesus, pregue o amor de Cristo. Fala para ele, se chegar um político na sua cara e falar, começa a falar do amor de Deus. Começa a falar do governo do céu. Conta essa história. Você vai encontrar essa história em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Você vai perceber que o que muda uma cidade é a presença do Senhor. O que muda uma cidade é o caráter de Cristo. Se eles preferirem os negócios do que gente, fica ligado. Por isso que Jesus fala, vamos para o outro lado. O que ele enfrentaria no mar era uma preparação para o que viria do outro lado. E acredita se quiser, o demônio saiu, mas as pessoas expulsaram Jesus. Não tem conversa. Eles não queriam gente, ele queria os negócios. A presença de Cristo vai abalar a estrutura de um sistema até religioso. Aliás, principalmente.
Porque a presença de Jesus prega simplicidade, prega libertação de gente. Dinheiro é depois, é consequência. Primeiro é paz, é reino. Primeiramente o que se deve buscar é o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Se vier um papo de que o negócio vem primeiro, pula fora. Abra os olhos. Jesus não está aqui para negociar princípios e você é servo do Senhor. Não negocie seus princípios, valores. Vota em mim porque eu vou te dar um emprego. Sai fora, que papo é esse? Você trabalha, você estuda, você corre atrás. Um verdadeiro político que está vindo com honras, princípios de honra, fala o seguinte: ei, me dê uma oportunidade. Eu quero cuidar da educação para que seu filho cresça numa cidade doutrinada às coisas certas. Eu quero cuidar da sua saúde. Eu quero cuidar da sua segurança. Ele não fala mal de outro. Político que fala mal do outro não tem conteúdo. Ele já não sabe o que falar dele, porque ele não acredita nele. Ele precisa falar do outro. Não seja como Gadara. Seja como uma cidade forte, cheia de luz. Como pode esconder as luzes, as candeias sobre os montes, sobre uma cidade? Não se pode esconder. Uma cidade iluminada, todo mundo vê. E qual é a luz que existe em você? A verdade, Jesus. Não se encante. Analisa em volta o que está acontecendo. É isso. Tá bom? Não seja um morador de Gadara que pensa nos porcos. Seja como Cristo, que em busca de Gadara, liberta Gadara. Deus abençoe, tá bom? Tenha um dia maravilhoso. E nunca se esqueça, o que nos aguarda do outro lado é pior do que aquilo que estamos enfrentando hoje, tá? É pior. Porém, Deus está te preparando nessa tempestade. Tá ok? Eu vou deixar aqui fixada para que você possa ouvir essa mensagem depois e passar para alguém. Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Fique ligado. Olha o ponto cego. Olha o ponto cego. Uma certa vez, alguém ofereceu para mim, eu não estudei política, então eu não usaria ser político. Mas eu passei a pesquisar algumas coisas porque eu preciso saber sobre política para poder eu votar certo e buscar, né? Uma certa vez chegou uma pessoa e me ofereceu para me investir em um candidato a prefeito. E aí, você não vai acreditar. Anderson, investe, porque se você investir comigo, nós vamos investir X. E a sua recompensa, a nossa recompensa, é que quando essa pessoa ganhar, e ela vai ganhar se o Anderson Freire apoiar, essa pessoa vai dar um cargo, não um cargo, vai dar emprego à sua família, quem você pedir, olha só. Eu fiquei assim, meu Deus, é sério. E além disso, Anderson, nós vamos pegar uma obra lá, que em um ano de obra vai devolver 10 vezes mais pra gente. Eu falei, caramba, que proposta louca. Aquilo me tirou o sono. Eu fiquei a noite toda sem dormir praticamente. E eu te falo, são pessoas de conhecimento, são pessoas com marcas na política, que acham que você come lavagem, acham que você se alimenta dos alimentos dos porcos. Então é assim que as pessoas olham para você. Às vezes, um político vai chegar dessa forma para você. É a mesma coisa que falar, vote em mim, que eu vou conseguir uma vaga para o teu filho.
triste, cara. É triste. É triste. Tem gente que come essa lavagem. Espírito de Gadara. Então não aceita isso, meu. Não aceita isso. O nosso país está desse jeito exatamente por causa de gente assim. Investe no prefeito, investe no vereador para ter um retorno, para garantir uma aposentadoria. Eu me senti mal, velho. Eu me senti, naquele momento ali, cheirando lavagem. Eu me arrependi de não ter batido um papo com aquela pessoa. O meu erro foi não ter conversado. Eu me senti tão mal que eu fui embora. Eu perdi a grande oportunidade de falar para ele, não faça isso. Cara, não entra por esse caminho. Não aceite isso, tá bom? Vamos orar. E não se venda, tá? Jesus quer salvar a sua cidade, Ele quer usar você. Não se venda, tá bom? Não aceite comer as lavagens dos porcos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com meus irmãos, Pai. Estou vendo aqui agora, Pai Antônia, Maíre, Pai, Fárias, Maria, enquanto Érica, Jesus, Alessandro, Teixeira, Júlia, Ivonete, Maciel, que linda Ivonete, Adriana, Marconcini, que linda. Pai, cuida dos meus irmãos e ajuda eles, Senhor Deus, nesse momento tão difícil, é um momento sério. Peço pela vida de Nete, Pai, pela vida de João, peço pela vida de Renilza, Pai, pela vida de Maria. Ajuda os meus irmãos, Pai, Cássia, Wesley, Pai, para que eles possam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Tantas pessoas querendo ser curadas, Pai, buscando uma solução. Cansamos já de olhar para os homens e esperar a solução nos homens, Senhor Deus. Só o Senhor pode mudar uma cidade. Pai, pior que aquela tempestade, pior do que aquele mar, era, Senhor Deus, o caráter dos homens que estavam do outro lado da cidade, Pai. Eles cercavam, Senhor Deus, um líder, eles cercavam pessoas, mas não para amar, para poder, Senhor Deus, expulsar Jesus daquela cidade, porque o Senhor representava a cura, o Senhor representava em pessoas, Senhor Deus, saúde, o Senhor representava a educação e segurança para aquela cidade. Mas o Senhor, Senhor Deus, para aqueles homens era uma ameaça, porque a tua presença talvez diminuiria o dinheiro daquela cidade, a tua presença, Senhor Deus, talvez diminuiria, Senhor Deus, a produtividade, Senhor Deus, financeira, Senhor Deus, que apontava, Senhor Deus, para um crescimento financeiro daquela cidade. Mas a tua presença cuidava de pessoas, porque primeiro o Senhor cuida de gente. Reino é cuidar de pessoas, reino é cuidado. Reino, Senhor Deus, é o teu amor. Reino é onde, Senhor Deus, é estabelecido, Senhor Deus, paz no coração das pessoas. E essa paz é o seu nome que produz. Pai, esperança, amor, fé. Não existe outro nome, mas o Senhor representava, Senhor Deus, uma grande ameaça para aqueles homens naquela cidade. Tanto é que eles preferem os porcos e expulsam o Senhor de lá. Jesus, nos abençoe, Senhor Deus, nessa manhã. Obrigado por abrir a nossa mente. Obrigado por abrir o nosso coração. Obrigado por falar conosco. E cuida de cada pessoa aqui, Pai, em nome de Jesus. Fiquem na paz, tá, gente? Fiquei com Deus. Eu ia cantar, mas o meu coração, ele tá meio... Hoje tá um pouquinho... Meu pulmão tá um pouquinho fechadinho ainda, tá? Guarda essa palavra em nome de Jesus. Um grande abraço. E aqui, eu deixo essa mensagem aqui ou não? Abençoe, Pai. Deixa essa mensagem aqui ou não? Eu acho que eu deixaria essa mensagem, né? Gravo ela na LG... Como é que é? GTV, eu esqueço o nome. Amém.
Vou deixar aqui, tá bom? Analisem depois com calma. Um grande abraço. Nunca se esqueça, Marcos capítulo 5. Beijo para todos vocês. Tá bom, amiga? Tá bom, Renan? Um abraço. Fiquem com Deus.